começar a gravar aqui, porque se alguém não assistir, tiver aqui agora, vê depois. Então, vamos lá, velho. Processo de formação da população brasileira. Primeira coisa que a gente tem que observar, né? De onde vem, né? O povo brasileiro, né? Atualmente, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes, tá entendendo? É um dos países mais populosos do mundo, atrás de Índia, na sequência China, Índia, Estados Unidos e Brasil, certo? Mais à frente, outros países vai passar a gente, porque a gente já tem um controle bom de população, ok? Mas vamos pegar essa parte aí da formação, né? Então, o povo brasileiro, ele é formado, né? O atual povo brasileiro é formado por 3 raízes, certo? Étnicas, né? Nós temos o negro, certo? Vindo da África para a mão de obra, certo? Trazido pelos colonizadores europeus, especificamente os portugueses, né? Brancos e os nativos, né? Os indígenas brasileiros, né? Os índios, né? Ou ameríndios, como alguns autores costumam chamar, certo? Esses 3 povos provocaram uma miscigenação. Miscigenação seria a mistura de raças, né, diferentes, ok? E passaram a formar o atual povo brasileiro dentro de um processo aí de 5 séculos. Vocês vão observar na literatura, por exemplo, certo? Especificamente na literatura brasileira mesmo, lá no livro do José de Alencar, o Iracema, que mostra bem a composição, a formação do primeiro, certo? Digamos que brasileiro, de fato, a partir dessa miscigenação, que é a mistura do branco com o índio, né? Já que os negros vieram quando Portugal realmente resolve produzir no Brasil, que é em 1530. Então, inicialmente temos esses três grupos étnicos e, posteriormente, esses 3 grupos étnicos começam a provocar os mestiços, a produzir os mestiços. O que seria um mestiço? Mestiço é aquilo que, quando vocês foram fazer lá a inscrição do Enem de vocês, colocou-se o termo pardo. Pode ser substituído também por pardos, ou seja, pardos ou mestiços é um indivíduo que é resultante, né, da mistura de 2 raças diferentes. Ok? Vitor, desliga a câmera, Vitor. Perdão. O que é que acontece? Esses grupos mestiços é o resultado do branco com o negro, do índio com o negro, do índio com o branco. Ok? Então, o atual povo brasileiro, ele é praticamente formado de mestiços. Ok? Por quê? Porque nós temos poucos exemplares, não só no Brasil, pessoal, mas no mundo todo, nós temos poucos exemplares puros. Estamos em 2020, certo? Praticamente todos os povos já se misturaram com outros, certo? Agora existem casos isolados, inclusive no Brasil. Algumas poucas comunidades quilombolas, algumas comunidades indígenas, ok? Que podem estar ainda com exemplares, possuir exemplares que dentro da sua árvore genealógica ainda não foi misturado. Mas, de modo geral, o que ocorre são os países, né, e não apenas o nosso,
formado por mestiços, né? Por povos que se misturaram. E aí a gente começa a observar que o aluno ele tem que prestar atenção, vocês têm que prestar muita atenção em dois conceitos muito importantes para a resolução de alguma questão. Eu continuo batendo na tecla sempre que o Enem, nas ciências humanas, traz muitas questões do ponto de vista conceitual. Então, é muito bom e é importante, façam essa anotação aí no caderno de vocês, que vocês têm que diferenciar o conceito de raça e o conceito de etnia. Olha que eu comecei a aula utilizando a expressão raízes étnicas. Eu usei pouco o termo raça. Por quê? O termo raça, ele é um conceito biológico. Ele é um conceito biológico, ok? Professor, aí, em questão da inscrição do Enem, é Oi? errado a gente botar aqui, em relação à inscrição do Enem, que pede lá cor, raça. Sim, aí sim. Se é errado você colocar se é branco ou negro, por exemplo. Pronto, eu vou falar sobre isso aí agora no final da explicação desse conceito, Arnaldo. Vamos lá. Então, o conceito de raça, ele é um conceito biológico, ok? Então, vamos pegar como exemplo o professor Daniel, esse espetáculo de beleza que está aqui hoje na frente de vocês. É o seguinte, velho, eu me considero negro, eu me autodeclaro negro. Eu sou filho de negro, meu pai é negro, minha mãe é branca, certo? Tecnicamente eu sou mulato, ok? A mistura de um branco com um negro, que também tem misturas lá nos meus antepassados aí. Beleza. Porém, se eu fizer um exame de sangue, certo? Se eu fizer um exame de sangue, vai constatar que eu tenho diferentes composições raciais na minha estrutura, certo? Vai dar a porcentagem que eu tenho de negros, vai dar uma porcentagem que eu tenho de branco, possivelmente eu também tenho uma porcentagem de indígena, então vai dar essa porcentagem. Então, do ponto de vista biológico, do ponto de vista natural, teria essa mistura. Só que eu vou para o princípio cultural, eu vou para o princípio de vivência, de convivência. Então, eu vivi entre negros, tá entendendo? Eu vivi mais com o grupo lá da parte do meu pai do que com da parte da minha mãe, tá entendendo? Então, eu adquiri culturalmente, certo? Questões ligadas a esse grupo de negros. Ainda, e aí é o que Arnóbio perguntou, é muito forte os caracteres físicos, além dos culturais, ok? Por exemplo, eu tenho os lábios grossos, eu tenho o nariz mais parecido com um subricu de galinha, assim, o nariz mais achatado, tá entendendo? Tem o cabelo crespo. Então, eu começo a ter características que me aproximam desse grupo dos negros, além da questão cultural. Então, quando lá no Enem pede para você preencher se você é mestiço, pardo, etc., observa-se esses caracteres físicos. Mesmo utilizando o termo raça de uma forma não tão correta, porque seria apenas observar a questão biológica, esses formulários você tem que observar os caracteres físicos. Então, eu poderia marcar mestiço, pardo, tá entendendo? Ou poderia marcar negro também. Aí vai surgir a pergunta, professor, uma pessoa branca, vou pegar alguém aí da sala como exemplo, Giovana, Beatriz, por exemplo, ela pode se autodeclarar negra? Sim, pode sim. Por quê? Imagine que um indivíduo que tem essa coloração de pele, ela seja filha de branca ou branco com negro ou negra. E ele pegou todos os caracteres
físicos, vocês estudaram isso ou vão estudar lá em genética com Dado, com Caio, de um dos seus pais. Ou seja, ele nasceu branco, certo? Apenas, como a gente diz numa linguagem mais popular, puxou mais ao pai ou à mãe. Então, o que é que acontece? Esse cara ele vai ter toda uma convivência dentro de comunidades negras, vai adquirir todos os processos culturais dos negros, vai ser submetido às questões sociais que esse grupo é submetido, tá entendendo? E ele pode, mediante essas observações, mediante esses argumentos, mesmo que ele não tenha traços físicos que aparenta ser de determinado grupo, ele pode ser considerado sim. Agora, isso é muito complicado, inclusive até de provar, porque depois da questão das cotas aí, para concurso público, para a universidade, a gente começou a ver, inclusive, algumas pessoas tentando fraudar o sistema, né? O sistema ele vem para tentar corrigir algumas falhas históricas, né? Não vamos entrar no mérito dessa discussão agora. Porém, a gente, no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil, nós vemos muito isso, a galera tentando burlar essas questões. Ok? A pergunta de Arnóbio se encaixa mais ou menos nisso. Então, pisaram no rabo do gato aí, velho. Então, olha o que é que acontece. Nessa questão, quando for preencher, concluindo, observa-se os caracteres físicos, que isso aí, na verdade, seriam, além de uma autodeclaração, que a lei brasileira coloca, seria uma forma também de identificar, certo, mais aquele indivíduo que está ali. Ok? Os meninos, quando forem se alistar no serviço militar obrigatório no Brasil, o cara lá que faz a sua inscrição, mas parece que agora faz até pela internet, eu não sei bem. Mas eu lembro, né, no meu tempo, que o cara colocava lá na ficha, ele olhando para você, ele colocava tipo de cabelo, cor do olho, cor da pele, tá entendendo? Ele colocava, ele que fazia descrição, funcionário lá do governo federal que fazia descrição, que era uma forma, não de tentar ver a quantidade de pessoas que tem em cada grupo, era uma forma de identificar se era você mesmo lá na hora que você fosse fazer os exames. Porque você tem a primeira etapa, que é o chamado alistamento, e depois você tem a apresentação. Então, quando você chegava na apresentação, lembro bem disso, faz aí 21 anos, quando eu tinha 18, mas eu lembro bem, que o cara olhava o papel lá e olhava para você, que era para identificar, porque tinha um mala que queria ficar nas Forças Armadas, mas tinha algum problema que impedisse isso, e lá no dia da apresentação, que você faz exames médicos, clínicos, etc., teste físico e tal, mandava alguém ir no seu lugar, então, para evitar isso. Então, essa questão dos caracteres físicos, né, chamado fenótipo, né, lá na biologia, ele é importante para uma boa quantidade de coisas aí, né? Então, vamos voltar para a discussão. Então, a formação inicial é essa. Porém, o que é que você tem que se ligar? Que quando chega no século XVIII, outros povos, principalmente a partir do século XVIII, começam a vir para o Brasil. Inicialmente, estou falando no período que eles começaram a vir de forma pacífica, né? Porque antes, vocês sabem, estudaram lá na história, ou vão estudar ainda, a questão da tentativa de invasão holandesa, francesa, essas questões aqui no Brasil. Mas eu estou falando do processo migratório de uma forma pacífica, não essa tentativa, essa invasão e tal. Então, você tem, além dos portugueses, você tem italianos, uma grande quantidade de italianos que vieram para o Brasil, principalmente para comprar propriedade rural a preço baixo, porque as terras no Brasil teve um período no final do século XVIII até a segunda metade do século XX, que teve uma desvalorização muito, muito grande. Além de ter uma desvalorização, os europeus eles tinham conseguido
guardar dinheiro aí durante um período, e aí ficou fácil, né? Então, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, os caras vêm muito para aqui. Então, você tem italianos, espanhóis, certo? Alemães, japoneses, a colônia japonesa no Brasil é muito grande, tá entendendo? Então, esses povos, eles vieram para o Brasil, se fixaram, construíram verdadeiras cidades, pode-se dizer dessa forma, a exemplo de Blumenau, em Santa Catarina, a exemplo de Novo Hamburgo, também em Santa Catarina, que foi fundada, né, por alemães. Então, você começa a observar que essas colônias elas vão se misturando com esses grupos mestiços já existentes e começam a dar uma nova cara para o povo brasileiro, ok? Então, hoje que nós estamos já aí na segunda década do século XXI, a gente tem um povo totalmente, certo? Baseado em negros, brancos e índios, e depois ainda com outros povos, tá entendendo? Diferente dos portugueses, no caso dos brancos que eu citei, que vão formar. Então, a gente tem uma misturada danada. Porém, para concluir esse primeiro ponto aí, essa primeira metade, existe a autodeclaração, certo? Existe a autodeclaração, que é aquilo que eu falei dessas questões aí há pouco, ok? O pessoal que está chegando aí agora, bom dia, né? Sejam bem-vindos, ok? Aí pronto, da formação, o próximo ponto é a distribuição, né? Como a população... Professor, Oi, pode falar, estou ouvindo. isso que seria etnia que o senhor está falando? Porque assim, etnia, justamente, Pablo, etnia é a observação além dos caracteres físicos, mas principalmente o processo histórico-cultural do indivíduo. Ele pode não apresentar determinadas características, mas pode ser encaixado em determinado grupo. É como se, por exemplo, um branco, certo? Ele fosse, por algum motivo, hoje morar numa comunidade indígena, tá entendendo? Então, 10, 20 anos depois, ele convivendo ali, mesmo que ele não tenha os caracteres físicos, mas ele pode se encaixar como indígena, pode sim, certo? Por isso que quando você vai concorrer, por exemplo, à questão das cotas, tanto na universidade quanto lá na questão do concurso público, existe uma observação se seus pais são... Um dos pais são negro, é negro ou é índio, nesse caso. Né? Porque você pode ter, como eu falei naquela expressão que a gente usa muito, puxou mais a um do que outro. Então, você pode ser filho de branco com negro, tá entendendo? Puxar mais ao branco, certo? Mas o seu pai, né, que é negro, ou a mãe no caso, você pode se considerar dentro daquele grupo étnico mediante essa questão da paternidade ou da maternidade. Isso aí é levado em consideração, por exemplo, no sistema de cotas em algumas universidades. Eles colocam ser negro, tal, ou o pai, por exemplo. Aquela questão que a Europa usa muito, isso que eles usam dois termos, eles usam imigrante e usam filho de imigrante. Ou seja, o cara nasce lá na França, por exemplo, mas ele é filho de ganeses, né? Tá entendendo? Então, ele é considerado filho de imigrante, mesmo que ele seja francês. Ou seja, a tua árvore genealógica, certo? Pais, avós e etc., ele também reforça o grupo étnico que você pertence. Aí, preste a minha atenção numa parada, certo? Estrutura da população, né? Vamos na distribuição, não, vamos na sequência que está lá no livro. Estrutura. O que é a estrutura? É a divisão da população entre homens e mulheres e faixa de idade. Então, repetindo, estrutura da população é como ela está estruturada entre homens e mulheres e como eles estão divididos dentro de cada faixa etária, jovens, adultos e idosos. Pode alguém aí levantar o seguinte questionamento. Professor, mas hoje não é levado em consideração
no que diz respeito à questão de gênero. Outros outros exemplares, outras categorias, pode-se dizer dessa forma, certo? Além de homem e mulher, sim, pode, certo? Quando você vai ver até a definição de estrutura, dizendo a definição é uma distribuição por sexo e idade, certo? Porém, isso aí, gente, é uma coisa nova, é uma coisa recente, certo? Alguns órgãos, o próprio IBGE, ele já começa a fazer a pergunta para a autocolocação sexual, certo? É comum hoje você, por exemplo, preencher algum formulário na internet e ter masculino, feminino, outros, certo? Até uma tia minha, né, aí, se tivesse com a cabeça mais antiga e difícil até de entrar algumas coisas, ela colocou, esse outro é o quê? Que eu só tenho um homem, só tenho mulher. Nesse caso, certo? O que a gente tem que observar... Professor, Oi? licença, rapidinho. Ícaro, fecha o áudio aí, boy, que tá saindo tudo que tu tá falando, respirando aí no som da ligação, pô. Miserável ligou só para tapear que tá assistindo a aula. Eu notei aqui também. E... Fala, boy. Tô não, pô, tô assistindo. É porque eu tava falando aqui em casa. Tá certo. Mas... Desligue o microfone, meu irmão, que tá saindo áudio aqui. Vamos lá. Então, o que é que acontece aí? Isso é uma coisa nova, a gente ainda vai se adaptar, a gente ainda está buscando mecanismos, até com muito cuidado, para não provocar nenhum dano, nenhum problema para essas pessoas, né? Mas essa divisão aí que vocês vão encontrar no livro, aquela pirâmide etária lá, mulheres de um lado, homens do outro, de certo modo, ela mostra o que é que você tem na população. Esses outros grupos, né, de gênero, digamos assim, não iria alterar tanto um lado ou outro da pirâmide, certo? Não tem uma estatística ainda apresentada, né, de quantos exemplares da população brasileira, quantos indivíduos que compõem a população brasileira se autodeclaram numa inversão, numa mudança no que diz respeito à questão de ser homem ou mulher. Então, isso é uma coisa que se discute em outro momento. Vamos analisar o que é o gráfico. Então, a gente tem essa pirâmide, que vocês, quem estiver acompanhando pelo livro aí, deve ter uma logo no início, e ela divide homens e mulheres, livro 2, módulo 8. Divide homens e mulheres e divide por faixa de idade. Aí o que é que vocês vão se deparar em prova? O que é que vocês vão se deparar em Enem, por exemplo, concurso, etc. Os caras batem na tecla perguntando, bicho, por que o perfil estrutural da população brasileira mudou muito ao longo das décadas? Você vai encontrar pirâmides dos anos 60, 70, 80, 90, até chegar nos anos 2000. Aí o que é que acontece? O que você vai observar são os fatores que fizeram essa mudança. O que é que vai ser analisado aí? As taxas de fertilidade, as taxas de fecundidade, ok? E definindo para vocês, né, a definição que vocês já viram tanto no primeiro quanto no segundo ano, a taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher. Filhos de 0 a 5 e mulheres de 15 a 39, certo? A taxa de natalidade, você vê a população como um todo, é por 1.000 habitantes. Mas você entende melhor a evolução da estrutura da nossa população observando essa questão das mulheres. Então, o que é que nós temos dos anos 60 para cá? Nós temos uma diminuição da quantidade de filhos por mulher. E uma diminuição muito grande. Nos anos 60, tínhamos quase 6 filhos por mulher, certo?
no ano de 2008, atingimos 1,8 filho por mulher. Hoje, fica em torno de 1,6 filho por mulher. Ok? Chega aí, Ô, Esdras. Daniel, Oi. só para a gente ter uma noção melhor sobre isso, exemplo, a gente pode puxar nossos avós. Exemplo, nossos avós, aqui em casa, minha avó, chegou a ter 12 filhos, minha mãe só 2. E a tendência é que vá caindo esse número, entendeu? É bem cotidiano isso. Se você pegar as meninas, principalmente aí, pegar bisavó, avó e mãe, tem uma tendência a elas terem vim diminuindo o número de filhos. Pode acontecer, num caso isolado, de que a sua mãe seja filha única e tenha tido 3 filhos. Aí quebra a regra. Mas como se trata de uma regra, se você pegar um exemplar e separar do grupo, você pode ter uma mudança. Mas quando você pega um grupo, se você pegar, por exemplo, aí na cidade de vocês mesmo, Bananeira, Cacimba de Dentro aí, cidades vizinhas aí, Solânia e tal, qualquer cidade. Se você pegar um grupo de deixa eu ver aqui, 30 mulheres, pegar um grupo de 30, daí já dá para fazer uma pesquisa boa. Se você pegar 30 mulheres, 30 mães de vocês, pega a sala de aula de vocês. Se você pegar as mães de vocês e calcular o número de filhos dela, certo? São vocês aí, os irmãos de vocês. E quando for subindo para a avó, para a bisavó, vai dar uma média maior. Certo? Se você pegar 30 exemplares, vai dar uma média maior. Pode ter certeza disso. Certo? Pouco, pode ser até muito, mas vai dar essa diferença. Por quê? Está aí o grande segredo da mudança dessa estrutura. Certo? Está aí o grande segredo. Ou seja, com o passar do tempo, a mulher, é isso que vocês vão encontrar nas questões, ela passou por um processo que nós chamamos de evolução social, certo? Cuidado para não achar aí que a mulher ela evoluiu, o homem era superior, nada disso. Eu estou falando de evolução social. A mulher, ela passa a deixar de ser dona de casa, passar de ser uma reprodutora, ou seja, ter a função de cuidar da casa e ter filhos, certo? E passa a ser importante no processo de formação da sociedade, certo? Eu perdi aqui a imagem agora, bicho. Não sei como é que eu faço essa moléstia. Vamos lá. Aperta na câmera no canto da tela. Achei. Vamos lá. Então a mulher, ela passa a ser um agente importante dentro da sociedade. Tem a sua importância, sim, mas a mulher, ela passa a ter acesso à educação, com acesso à educação, à qualificação, certo? E aí vem o principal, a mulher, ela entra no mercado de trabalho, certo? Com qualificação, certo? E muitas sem qualificação também, mas buscando. Isso faz com que, hoje, no 2020, eu estou falando isso de 60 anos, eu tenho um grupo de meninas aqui na sala, tudo fazendo o Enem para entrar na universidade e vão ser agentes, certo? Que vão ajudar no processo de formação da sociedade. Antigamente, a mulher era filho e cuidar da casa. Então, essa mudança social, essa evolução, que é muito lenta e muito pouco ainda, mas já provoca uma série de resultados. Por quê? Porque a soma de tudo isso, certo? Mais os métodos contraceptivos, faz com que ocorra o planejamento familiar. É essa a grande questão. Planejamento familiar. Ok? Que até então não se tinha. Eu costumo dar como exemplo, para a gente concluir aqui, eu tenho 2 minutos aqui, eu costumo dar como exemplo o seguinte, e vocês já ouviram esse exemplo, eu vou repetir. Você buscava, digo você homem, nos anos 50, 60, 70, certo? Você quando buscava uma relação com uma mulher,
as características que você buscava, se ela sabia cozinhar, se ela sabia passar, se ela sabia cuidar da casa, se ela cuidava bem dos seus irmãos menores, que possivelmente ia cuidar bem dos seus filhos, e era mais ou menos isso, certo? Hoje você vai buscar uma relação, pelo menos em média, em regra, né? É bom lembrar isso, não é uma lei, é uma regra, certo? Você vai buscar uma mulher que estude, uma mulher que pensa em trabalhar, uma mulher que pensa em crescer do ponto de vista, inclusive econômico mesmo, é isso que tem que se observar, ok? Então, você costuma colocar essa questão aí, ok? Então, pronto, a gente falou um pouco dessa estrutura, né, do porquê essa evolução, a figura da mulher. Falamos lá atrás um pouco sobre a questão da formação, ok? Eu vou preparar uma listinha aí. Pode falar. O crescimento da população diminuiu dos anos para cá, não foi? Não, nesse caso, as taxas de crescimento. A população ela continua crescendo, ela cresce, pouco, mas cresce. Mas as taxas cresceram muito. A gente crescia em 6 nos anos 60. Hoje a gente cresce em 1,6 no que diz respeito ao número de filhos por mulher. Resultado disso que a gente colocou agora. Muito, muito bem colocado. Então, eu vou mandar aí uma listinha com as 6 ou 7 questões dentro disso que a gente falou, no máximo 10, lá naquele material adicional do SAI, para vocês darem uma olhada para a semana que vem, quando a gente tiver outro encontro, ou durante a semana na montagem do horário, se der para mim encaixar, a gente já vai andando aí, dando uma adiantada nessas coisas, ok? Então, bom dia a todo mundo aí, né? Vão assistir as outras aulas aí, certo? A Ananias e o professor Tiago, certo? Um beijo para vocês e até depois. Tchau, gente.